Bom dia, alunos! Tudo bem? Como vocês passaram o final de semana? O professor Sérgio espera que vocês tenham passado bem, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, que é sinônimos e antônimos. É basicamente uma revisão, porque vocês já estudaram sobre esse assunto lá no 4º ano, tá certo? Então, vamos olhar aqui, vamos falar sobre sinônimos e antônimos. O que são sinônimos e antônimos? Hoje nós vamos falar qual é o conceito de sinônimo e antônimo, né? E que assunto é esse que nós estamos falando e abordando nesta aula. Então, sinônimos e antônimos são palavras, né, que têm sentido contrário, ou seja, o sentido oposto. Então, aqui nós temos, preste bastante atenção, frio e quente. Um sorvete, frio. O café, quente. Então, frio e quente são palavras que são antônimas, porque têm sentido contrário. Vamos olhar aqui. Temos dois lápis, não é isso? Um grosso e o outro fino. Então, grosso e fino são antônimos, porque têm sentido contrário. Então, antônimos são palavras que têm sentido contrário. Vamos olhar aqui. Alegre, triste. Alegre, triste. Então, essas duas palavrinhas também são antônimas. Por quê? Porque desenvolve e apresenta um sentido contrário. Então, todas as palavras que apresentam sentido contrário, sentido oposto, nós chamamos de antônimos. E nós temos outros exemplos, nós vamos falar, né? Alto, baixo, né? Gordo, magro, né? Então tem várias outras palavras que realmente caracterizam o antônimo. Então espero que ninguém tenha dúvida. Antônimo são palavras que têm sentido contrário, tá certo? Agora nós vamos falar sobre sinônimos. Já falamos sobre antônimos e agora nós vamos falar sobre sinônimos. Vamos ao conceito, à definição de sinônimo? Sinônimos são palavras de sentido semelhante. Por exemplo, bonito, belo. Alfabeto, abecedário. Então, bonito e belo tem sentido semelhante. Alfabeto e abecedário tem sentido semelhante. Após e depois também tem sentido semelhante. Se eu falar pós-aula, depois da aula, o sentido se equivale. Então, quando há um sentido semelhante, nós dizemos que se trata de um sinônimo. Por exemplo, léxico e vocabulário, sentido semelhante. Impaciente e ansioso, também são sinônimos, né? Por exemplo, falar a menina está impaciente, a menina está ansiosa, o sentido se assemelha. Por exemplo, obeso e gordo são sinônimos, porque o sentido é semelhante. Estar obeso é semelhante a estar gordo. Por exemplo, alegre e feliz. O menino está alegre, o menino está feliz. Então são sinônimos, são sentidos que se assemelham, tá certo? Feio e horrível também são sinônimos, porque são palavras que se assemelham. Então, sinônimos são palavras que têm sentido semelhante, tá certo? Hoje nós estamos vendo sobre isso, o que é sinônimo e o que é antônimo. Então, nós vimos que antônimos são palavras que têm sentido contrário e sinônimos são palavras que têm sentido semelhante, tá certo? Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar um informe para vocês bem legal, interessante, né, para todos vocês, pais, responsáveis. Olha, hoje, dia 12, segunda-feira, é preciso que um responsável dirija ante a Escola João Natal de Almeida para buscar um simulado de língua portuguesa e matemática, para vocês responderem esse simulado na casa de vocês e na sexta-feira de 16 estarem devolvendo lá na escola. É muito importante que todos façam esse simulado, até porque
valerá a nota referente ao segundo bimestre, tá certo? Todo esse esforço é no sentido de possibilitar que vocês desenvolvam a aprendizagem de vocês e ao mesmo tempo nós tomamos conhecimento daquilo que realmente vocês estão aprendendo, tá certo? Então conto com comparecimento de todos na Escola João Natal para pegar esse simulado, tá certo? Estamos aguardando por vocês. Então é apenas isso. Tenham uma ótima aula e qualquer coisa pode perguntar lá no grupo de WhatsApp, que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que porventura vocês ainda tiverem, tá bom? Então tenham uma ótima aula, e tenham um ótimo dia e um grande abraço a todos vocês.